Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa do Mesa que Cura. Hoje vamos falar sobre um tema que faz parte da vida de milhões de mulheres, mas que ainda é cercado de dúvidas, medos e muitos mitos, que é a menopausa. Quantas mulheres passaram anos cuidando de todo mundo e quando começaram a mudar emocionalmente, ouviram que estavam exagerando, ficando difíceis ou perdendo a fé? Hoje vamos falar sobre isso. Afinal, o que é a menopausa? Será que toda mulher vai passar pelas mesmas experiências? Existe forma de viver em transição com mais equilíbrio e qualidade de vida? É sobre isso que vamos conversar hoje. Porque menopausa não é sentença, é transição. E para nos ajudar nessa conversa, recebemos hoje uma convidada muito especial. Está conosco Vanessa Santos, farmacêutica, especializada em clínica estética e ozonioterapia, atuando na área de saúde integrativa com mais de 6 anos de experiência, acompanhando pessoas em busca de mais saúde, bem-estar e qualidade de vida. Vanessa, seja muito Muito bem-vinda ao obrigada. Mesa que Cura e é uma alegria ter você aqui conosco. A alegria é minha. Muito obrigada pelo convite e é um prazer passar esse tempinho aqui para a gente conversar um pouquinho sobre menopausa, sobre quais essas mudanças que a menopausa traz às mulheres. O meu nome é Isabel Xavier, eu sou psicóloga. Meu nome é Isabel Moutella, sou pastora. O meu nome é Vanessa Santos, sou farmacêutica clínica e esteta e ozonoterapeuta integrativa. E juntas somos Mesa que Cura. E hoje estamos com esse assunto, esse tema, né, tão importante. E você, mulher, fica atenta. Você, homem, também, né? Porque Verdade. diz respeito De respeito aos homens. Exatamente. Inclusive, vamos quebrar esses tabus, esses paradigmas aí que o homem é muito cheio de coisa, não quer ir a médico, não Verdade. quer se interessar por algumas coisas tão importantes. Mas hoje a doutora Vanessa vai estar esclarecendo alguns pontos bem importantes para nós. Eu gostaria de matar uma curiosidade. Sim. Doutora Vanessa, como se deu a tua escolha, como aconteceu de você chegar a escolher essa profissão? Então, minha primeira formação é técnico em laboratório, então eu já venho da área da saúde desde os meus 18 anos, desde quando eu me formei. Então eu comecei a trabalhar nos hospitais e através dos exames de sangue eu comecei a perceber que algumas clínicas, né, alguns diagnósticos que eram dados não batia muito com o exame de sangue. Então quando eu me formei, que eu comecei a trabalhar na farmácia, que eu me formei em farmácia, uma vez eu estava num shopping, porque aí eu comecei a cuidar de mim. Eu estava no shopping e eu fui comprar uma roupa para trabalhar no hospital, que eu iria trabalhar, inclusive era no Rio, porque eu sou do Rio, né? Agora eu moro em Rio das Ostras, mas eu era do Rio. E quando eu cheguei no shopping, que eu olhei, a calça não entrava. E aquilo... Eu falei, gente, eu já estava começando a trabalhar na área com as mulheres, muito. Né? E eu já estava começando a trabalhar com mulheres, e eu olhei e eu falei assim, gente, como eu posso trabalhar com mulheres, falar para mulheres que elas precisam se cuidar, que o corpo é o templo do Espírito Santo, porque mesmo trabalhando com mulheres evangélicas e não evangélicas, eu sempre instruía minhas pacientes sobre isso, porque é um presente que a gente ganha de Deus, Verdade. A nossa saúde é um presente. Sim. E eu olhei e falei assim, como eu vou trabalhar com mulheres se eu tô assim, se essa calça não entra? E aquilo foi me dando uma agonia, eu falei, não, gente, eu preciso começar a mudar em mim, porque não adianta eu cuidar dos outros se eu não cuido de mim. É igual a história do sepulcro caiado, bonito por fora, mas por dentro tá todo estragado. E foi assim que eu comecei a trabalhar na integrativa, porque o nosso corpo, ele é uma máquina, mas a máquina ela não trabalha sozinha. Verdade. Eu não consigo cuidar só da cabeça se eu não cuidar do coração. Eu não consigo só cuidar do coração se eu não cuidar do intestino, trazendo para a área da saúde. Sim. Eu preciso cuidar de um todo. E a integrativa, ela fala sobre isso. A integrativa, a gente cuida de um todo. Eu não vou só olhar o intestino sem olhar o coração. Eu não vou olhar aquela depressão que aquela pessoa chega naquele momento sem entender o que aconteceu. Porque toda doença, ela tem uma base. Ninguém se torna diabético da noite para o dia. Ela veio se tornando diabético com o passar do tempo por causa de atitudes que ela tomou, por causa da vida desregrada que ela teve. E eu comecei a olhar a integrativa e comecei a trabalhar com a integrativa por causa disso, porque eu passei a entender que nós somos um corpo como um todo e não tem como eu cuidar por parte. A integrativa surgiu aí. Você dando fazendo essa primeira fala, eu me lembrei dos médicos lá de algumas décadas atrás, que eles agiam dessa forma. Eles tinham um olhar abrangente. Isso. Eles tinham bons ouvidos, porque eles ouviam verdadeiramente o paciente. Eram já uns psicólogos e Estava terapeutas. tempo com a gente em consultório. Exatamente. Isso. Você era bem atendida, você era olhada. O profissional da área da saúde, ele não via ali um número. Ele via ali realmente uma pessoa necessitada. E eu imagino
que a medicina integrativa tenha esse olhar, Tem ou esse seja, olhar. está sendo recuperado Isso. algo que nós perdemos Eu ao não longo do consigo tempo. ter uma paciente no meu consultório e não investir com ela mais do que 1 hora e 30. A minha consulta ela demora de 1 hora a 1 hora e 30, porque é nessa escuta que a gente consegue ver detalhes, identificar. É igual o psicólogo, a Bel, quando ela está com um paciente, ela investe tempo, porque são detalhes que aquela pessoa vai falar, às vezes, de uma amamentação. Porque o intestino tem muito a ver com isso, a nossa fase intestinal, quando a gente começa a nossa fase da produção do nosso intestino, quando ele começa a ser formado, as bactérias boas, as bactérias ruins, primeiro ela vem da onde? Da mãe. Então, esse histórico é muito importante, porque um paciente que ele não foi amamentado, que ele já começou desde o começo da sua primeira amamentação, foi o leite industrializado, esse paciente ele já tem uma baixa imunidade, porque a imunidade o primeiro a gente pega da onde? Da nossa mãe. Leite É o materno. primeiro contato, é o leite materno. E a gente pode ver que a maioria desses pacientes que eles não foram amamentados, eles têm alguma dificuldade, ou eles têm algumas renites, as ites da vida. As ites da vida, A isite da verdade. vida, renite, sinusite, porque o intestino ele não foi capacitado naquele tempo que ele deveria com a primeira amamentação. Verdade. Posso fazer mais uma pergunta? Claro, professora. Deus faz tudo perfeito. Tudo perfeito. E você falando aí, veio na minha memória Deus lidando com Adão e Eva no jardim. Toda atenção, olha só, Deus sendo Deus soberano. Deus tirava um tempo para ir até aquele casal e conversar, dialogar. E a gente sabe que isso tem se perdido. E como é importante, Isabel. Por isso, há tanta gente necessitando de terapeutas, de psicólogos, porque perdeu-se essa intimidade que o médico, o profissional da saúde, tinha com o paciente. Você vê que a primeira coisa, sem querer te interromper, a primeira coisa que saiu da consulta é você falar. Eu tenho paciente que eu falo, quando você for pro médico, faz uma listinha do que você precisa. Ele foi pro médico e falou, pode guardar essa lista. Não quis nem ouvir. Tem médico que não olha nem para você. Não, e sem contar que a vida muito corrida, se a gente for, principalmente nas repartições públicas, a gente vê que o médico ele tem 30 pacientes para atender em 4, 5 horas. Ele não consegue dar conta disso, porque é uma carga tão grande que como ele vai parar, às vezes o médico até quer. Ele quer parar, ele quer escutar aquele paciente, mas tem mais 20 lá fora esperando, ele não tem como parar. Mas esse médico eu compreendo. Agora, o médico de consultório, que tem a mesma postura de um médico de uma emergência... Aí não pode. Não pode. Não pode. Verdade. Guarda essa lista, porque na cabeça dele aquela lista foi feita no Google. Não foi. Exatamente. Não foi. São Porque coisas são as queixas, as dúvidas. Que são o os sinais que o paciente está sentindo, porque esses sinais só o paciente pode dizer. Sintomas a gente consegue ver através de exame de sangue, de exame de imagem, mas os sinais só a Isabel vai poder contar. Só a senhora vai poder contar, só eu vou poder contar, porque sinais que a Isabel tem, eu não tenho, mas às vezes com a mesma deficiência, mas são coisas diferentes. Exatamente. E como que surgiu a menopausa na sua vida? Como que você foi para esse caminho? Porque eu comecei a tratar mulheres 40 a mais, porque eu comecei a olhar para mim. Agora eu tô com 45, mas na época eu já entendia que eu precisava cuidar de mulheres, e eu resolvi cuidar desse nicho, mulheres 30 a mais, 40 a mais, porque antigamente, quando a gente via as mulheres as mulheres de 40 anos caquéticas, idosas. Hoje em dia, as mulheres de 40 anos, 60 anos, as avós, antigamente fazia crochê, gente. Hoje elas fazem crossfit. É verdade. Meu Deus do céu, isso vai dar um desespero, que eu lembro que eu tenho que fazer crossfit também. Lembra aquele programa do Silvio Santos? Os de 19 anos parecem os de 30 de hoje. Cara, como que mudou? Como mudou. Então, essas mulheres, por eu ter passado por esse olhar no espelho e ver que eu precisava mudar alguma coisa, eu passei a cuidar das mulheres que também tinham a mesma idade que eu. Porque são coisas que eu passava, que eu estava passando, vivendo, que eu conseguia entender melhor as mulheres. É diferente de uma menina de 20 anos. Cuido. Já tive paciente lá no consultório que eu fiz reposição de terapia nutricional injetável, que estava com as vitaminas muito baixas. Essas meninas vão ser cuidadas também. Mas as mulheres com mais idade, com 30, 40 anos, é muito mais fácil, porque eu já passei por essa fase. Passei pelos 20 também, gente, já tive 20. Claro. Mas é uma coisa que está muito mais atual. E hoje em dia a gente consegue ter essa visão mais ampliada por causa da saúde integrativa. Então, a menopausa, ele tem chegado muitas mulheres já nessa fase de menopausa, climatério, porque há uma controvérsia quando a gente fala sobre isso, que a gente aprende que a menopausa, ela chega quando
Aí interrompe, os ovários param de produzir os hormônios, e isso é verdade. Só que a menopausa, ela começa muito antes. Ela começa a dar sinais com 10 anos de antecedência, que é o climatério. E muitas pessoas, muitas mulheres não identificam isso. Às vezes, com 10 anos de antecedência, a mulher já está sentindo alguns calores. Essa mulher já está sentindo uma perca de memória. Essa mulher já vem sentindo um cansaço, uma fadiga, que pode não ser por baixa de vitaminas, mas pode ser já o início do climatério. Da pré-menopausa, que muitas pessoas não conseguem identificar, porque a menopausa em si é quando os ovários param de produzir os hormônios, mas o climatério ele começa muito antes do que isso. E a gente precisa ter essa noção, ter essa instrução, porque a partir do momento que a gente entende isso, a gente começa a se olhar de uma forma diferente. E os maridos também, os maridos precisam entender que as mulheres, elas passam por fase. Os homens, eles passam por fase também, mas é uma fase diferente, porque os hormônios das mulheres, eles oscilam muito mais do que os homens. A gente tem a parte da menstruação, da primeira menarca, depois a menstruação, e durante muito tempo menstrua, engravida. Essa mulher engravida, depois ela tem essa perca hormonal muito brusca, porque após o parto... São mudanças muito fortes. Um corpo só, né? Um corpo só. E a misericórdia tem que ser diferente. Tem que ser diferente para a mulher. Mas misericórdia. E a gente vê que quando a mulher ela acaba de ter o seu bebê, acaba de ter o filho, gente, é uma mudança assim, um hormônio que estava lá em cima, progesterona, estava lá em cima e os estrogênios, ele vai lá embaixo. Por isso que há essa depressão pós-parto. Porque há um desequilíbrio. Quando um hormônio está muito lá em cima, de repente, ele vai lá embaixo sem nem esperar o corpo se preparar. E ao mesmo tempo que esse hormônio ele vai lá embaixo, você já começa a produzir outro hormônio, que é a prolactina, que já está sendo produzido antes, e a ocitocina para amamentar, para produzir o leite e fazer que esse leite ele faça essa saída do leite. Então, assim, são um misto de emoções. E muitas vezes as mulheres elas não compreendem e elas também não são compreendidas. Depressão pós-parto não é brincadeira. Depressão pós-parto não é como as pessoas costumam dizer, ai, bobeira. Não, gente, não é bobeira, é muito sério, porque há uma depressão muito grande no cérebro, porque esse cérebro ele acaba ficando inflamado muito rápido. E há uma queda muito rápida. E as pessoas não entendem. Existem alguns companheiros, alguns maridos acabam entendendo isso, mas outros não, porque foram criados. E a gente, quando é criada de uma forma diferente, a gente acaba também tendo uma visão diferente. Por isso que às vezes a gente fala, você não consegue dar o que você não recebeu. Só que, mesmo que a gente não tenha recebido, a gente pode procurar se informar. Sim, é muito importante isso. É o que faz a diferença. Exato. E sabe o que eu tenho percebido também, Vanessa? É que tem muitas mulheres já entrando em desespero quando se percebem grávidas. Porque elas sabem que a vida delas vai mudar drasticamente, que o físico vai mudar, a questão de hormônios vai mudar. Essa mulher ela já começa a entrar em desespero pelo que está esperando ela futuramente, né? E deveria ser muito gostoso, porque o gerar, só a gente que tem esse privilégio. Exatamente. E a Bíblia vai dizer que os filhos são herança do Senhor. Imagine você ganhar, quando a gente ganha uma herança, se alguém diz pra gente, a gente vai ganhar uma herança em dinheiro, como a gente fica feliz? Imagine um filho. Mas o filho ele está sendo visto como uma carga muito pesada de se carregar, né? Então, óbvio, né, que a gente tem os dois lados da balança, a gente tem essa mulher que comemora, né, que anseia por essa gravidez, mas também tem o outro lado, né, desse homem que ele não contribui, ele não ajuda, né, com a maternidade, né, com a criação dos filhos, e a mulher ela tá encarando esse filho como um peso. E muitas até pensando em tirar essa criança, achando que isso vai ser a solução. A solução, e não é. E vai trazer você como psicólogo, você pode falar sobre isso, vai trazer outros problemas futuros, porque aquela culpa, se eu tivesse, como seria? O sonho, se ele tivesse nascido, o rostinho seria assim, o rostinho seria assim, como ele teria o futuro, qual seria a profissão, e vem desencadeando outros problemas muito mais sérios. Exatamente. E você acha, então, que seria muito importante, porque a falta de informação leva a tudo isso. O homem, muitas das vezes, ele tem essa postura, esse comportamento, porque ele também não conhece. Às vezes nem nós. Nós passamos por alterações que nós não damos conta do que seja. Imagina alguém que está de fora, que não está sentindo. O homem não pode ter noção de uma dor no período da menstruação, porque ele não sente. É uma coisa muito íntima, né? Muito íntima. E aí, eu penso, Vanessa, que seria muito importante esse marido, no caso para quem tem o esposo, ele fazer esse acompanhamento junto. Por quê? Porque há essa necessidade dessa cumplicidade no meio do casal, né? E se o homem não tem,
e é um homem que, de repente, não se importa muito, né? Uhum. Tem aqueles que valorizam. Valoriza. Tem aqueles que gostam de estar ciente do que a mulher está passando, mas tem outros que não. Então, eu acho que seria importante também, né, os homens que estão assistindo, atentarem para isso. Participar de cada processo E da vida dessa mulher. procurar interagir, procurar se informar. Porque eu acredito que entender essa um pouco informação, ela traz uma empatia. Sim, Traz. com Porque a partir do certeza. momento que eu sei o que ela está passando, eu consigo ser mais E, empática. Bel, né? isso ainda vai, Uhum. além de fazer bem para a autoestima da mulher, porque vai compensar, Vai compensar. porque a mulher vai ver que aquele homem está se importando com ela. Exatamente. Também vai fortalecer esses laços. O relacionamento. conjugais, Uhum. né? Porque Então vai passar- beneficiar vai a saúde de uma beneficiar forma. De todas as formas. Uhum. Porque na menopausa também existe essa baixa de libido. Existe esse ressecamento vaginal. As mulheres nessa fase, elas têm toda essa mudança hormonal. E muitas vezes os maridos não entendem, o companheiro não entende, porque também a mulher fica com vergonha, porque existe um tabu também, eu vou deixar de ser mulher. Porque quando chega na menopausa, algumas mulheres acham isso, que ela vai Exato. deixar de ser mulher, porque foi criado isso. A mentalidade antigamente dizia isso, que a mulher quando chegava na menopausa ela não era mais mulher, ela não gerava mais desejo ao seu companheiro, ao seu marido, e não é nada disso. São fases que se passa e o marido, quando ele entende isso, quando o companheiro entende isso, ele consegue ter essa cumplicidade que a pastora falou. Exato. Você chegou num ponto muito importante, né? Que eu acho que seria interessante a gente desmistificar para quem está ouvindo em casa quais são os mitos que envolvem a menopausa e o que é a menopausa, né, real. Quais são os De sintomas? fato que é. Quem está passando por isso? Como que ela identifica que ela está na menopausa? Olha, a menopausa ela tem vários sintomas, ela tem mais ou menos 150 sintomas. Você Eita. vê, são bastante coisa. E Meu um dos Deus. principais sintomas que toda mulher, a maioria, não vamos dizer todas, porque existem mulheres que não vão ter sintoma de menopausa, tá? Existem mulheres Eu que vão tive passar. pouquíssimos. Existem mulheres que eu vão não passar por tive menopausa. Eu não tive fogaço e frio. Eu sempre fui muito calorenta. Eu observei que no período eu comecei a ter mais calor. Até hoje eu ainda tenho um pouco, né? Eu sou uma pessoa calorenta, mas eu não tive essas alterações de calor e frio que todo mundo falava. Eu falei, gente, eu não sei o que é isso. Gente, não vamos falar os 150. Não, 150 não, gente. haja Fiquem problema, calma. né, Haja pra falar. problema. Mas Mas vamos falar os principais. o fogacho são um dos principais problemas. E as pessoas acham, a maioria das mulheres sente esse fogacho daqui para cima. Mas existe fogacho, gente, nos pés. Existem mulheres que sentem os fogachos na genitália. Nossa. Fica quente. E esses fogachos, por que a menopausa ela precisa ser cuidada antes de chegar na menopausa? Porque estudos já comprovam, a Nature tem esses estudos, na PubMed tem esses estudos, já comprovam que esses fogachos, eles acabam fazendo microlesões cerebrais. Por isso que hoje a gente tem muitas mulheres após a menopausa e durante o período de menopausa tendo muitos AVCs, problemas de Alzheimer, problemas de memória, porque um dos sintomas é essa névoa de memória. Sim. As mulheres têm muita essa névoa de memória, muito esquecimento. As mulheres também, elas costumam ter muita fadiga, muito cansaço, e isso são sintomas da menopausa E é também. interessante você pontuar isso, porque muitas das vezes a gente acha que a exaustão, a fadiga, é por conta de uma vida estressada, Uhum. por conta de trabalhos estressantes, que no dia a dia a gente tem mesmo, é por conta, de repente, de vitaminas baixas. Então, nem sempre é a exaustão de um dia cansativo de trabalho, que é normal, o ser humano enfrenta, e também não necessariamente seja a baixa de vitaminas. Mas elas estão Podem estar elas estão interligadas. intimamente ligadas. Por quê? As vitaminas, hoje em dia, se você pegar, vamos dar um exemplo de pessoas que estão passando por um período de ansiedade e depressão. A primeira coisa que se faz quando esse paciente ele vai procurar um médico, ele conta os sintomas, na maioria das vezes, não são todos os médicos, mas os médicos integrativos na maioria não vão fazer isso, mas na maioria das vezes os médicos eles vão passar os antidepressivos. Se a gente olhar, a gente pedir exames para essa paciente, a gente vai ver que vitamina B12, vitamina D e ferro dela estão baixos. Se a gente suplementar, a gente tira essa paciente de depressão e ansiedade. Porque Olha como a é vitamina importante, D, né? a vitamina D e a vitamina B12, elas estão intimamente ligadas com a parte neuronal. E às vezes a gente não tem essa visão e as pessoas começam a tomar medicamentos antidepressivos e aquilo só vai piorando e vai aumentando
a dose do antidepressivo, Olha, sem olhar ciclo um ciclo vicioso, exatamente, sem não- olhar a não trata a base, razão. não trata a razão, não trata a a raiz. raiz. E isso são um dos problemas que a gente tem visto na sociedade. Pessoas fazendo uso de medicamentos que, se tivesse sido cuidado a raiz, não precisaria chegar a tanto. Não estou dizendo que os medicamentos eles não devem ser usados. Gente, eu sou farmacêutica. Jamais eu falaria contra os medicamentos. Os medicamentos são para ser usados nas doses certas, na época certa, no tempo certo. Só que existem fatores que nós poderíamos amenizar e, às vezes, nem fazer o uso se a gente olhasse para a base, como as vitaminas. Uhum. E na menopausa também acontece isso. Existem fatores, nem todas as mulheres vão poder fazer reposição hormonal. A reposição hormonal, ela precisa ser feita em alguns casos. Mas mulheres que passaram pelo câncer, mulheres que têm histórico familiar de câncer, são mulheres restritas a isso. E existem outras formas de a gente amenizar, como usando fitoterápicos. E quais são hoje os caminhos de tratamento que a gente tem dentro da menopausa? Dentro da menopausa, primeiro a gente tem que ver as taxas hormonais. A gente precisa fazer exames hormonais para que a gente veja como os hormônios estão, porque eles vão começar, como eu estava conversando com vocês, eles vão começar a cair com 10 anos de antecedência. E a gente pode fazer suplementação para que a gente consiga manter esses hormônios, manter essas vitaminas nos níveis ideais. Porque quando a gente pega o exame de sangue, a gente vai ver que existe o mínimo e o máximo. Eu gosto sempre de dar o exemplo da glicose, porque a glicose a gente pega de 70 a 99, tem 29 de discrepância. Eu tenho pessoas saudáveis junto com pessoas doentes. Verdade. Uhum. Então, a gente consegue fazer esse tratamento a partir do momento que a gente olha os exames. A gente olha a progesterona, olha os estrogênios, que é estrona, estradiol. Os médicos, eles conseguem ver, e nós da integrativa também. Profissionais não médicos, a gente não prescreve medicamentos tarjados. Isso é para o médico fazer. Mas a gente consegue conduzir esse paciente através das reposições de vitaminas, de minerais, de aminoácidos, como fitoterápicos, como o simifuga, fenogrego, tribulis terrestre, outros fitoterápicos e outros minerais e terapia injetável, nutricional injetável, que a gente consegue melhorar isso. Uhum. E A senhora teve dentro da- mudança de humor, pastora? Não, eu sou bem alegre. Sempre É? fui, bem. Não tive, não. Mas é Uhum. óbvio que eu não tive assim de forma brusca, Uhum. né? É isso que você está querendo saber. Sim. Se alternou de uma hora para outra, não. Eu não tive, graças a Deus. Uhum. Mas é claro, né? Eu tenho alternância de humor, né? Se tudo vai bem, eu tô alegre. É. Mas tem momento que a gente fica triste, tem momento que a gente se irrita. Se irrita? Normal, né? Normal. Sou normal. Na vida da mulher, então, é super normal. Então, Muito normal. Eu até agradeço a Deus por isso, porque eu tenho um histórico de câncer na família. Então, eu não podia fazer o tratamento, né, de reposição hormonal. E, inclusive, eu louvo a Deus também por uma médica, apesar de não ser a medicina integrativa, mas ela foi uma pessoa, assim, médica de convênio, que não é comum, Uhum. dá uma atenção, uma médica muito... Não me lembro agora o nome dela, já faz um tempo, porque o meu convênio mudou. E ela que me deu toda essa base que você está falando. Fiz vários exames, ela prescreveu as vitaminas, que eu já faço uso há muito tempo, e observei uma melhora fenomenal. Então, é importante a gente também buscar profissionais que nos alertem, porque a gente já não sabe muito. Exato. E aí você vai para um médico que mal olha para você, não te dá expectativa de nada. Então, eu sei que é difícil a questão da saúde. Nós que temos um plano de saúde, às vezes nós temos essas questões, o Uhum. médico não dá Imagina atenção no devida, público. imagina no Na SUS. saúde pública. Né? Já é difícil marcar uma consulta, É. que dirá escolher um médico para que dê Exatamente. atenção. Uhum. Nós entendemos muito bem. Mas eu vejo hoje, assim como nós estamos trazendo a doutora Vanessa, já trouxemos o Leon, Uhum. naturopata, já trouxemos outras O pessoas programa anterior foi sobre o já naturopata. trouxemos, Sim. né, outras pessoas que trouxeram aqui informações valiosíssimas. E hoje nós observamos, doutora Vanessa, Uhum. que a internet, ela é uma ferramenta que também tem trazido uma ajuda muito grande. Muito porque grande. muita coisa eu sei por conta da internet. É óbvio que você tem que filtrar, Exatamente. né? Tem que filtrar, porque é uma... Qual é a fonte que Qual está é te a dando fonte aquela que tá te informação? dando essa informação? Exatamente, você tem que buscar isso, né? Mas é interessante a gente entender que hoje nós temos a prerrogativa da informação muito aberta e muito ampla, e até programas, e inclusive nas próprias igrejas, Isso. que nós temos tido espaço, lideranças que têm dado espaço, são palestras, maravilhoso. né? Maravilhoso. São rodas de conversa, como nós tivemos agora recente. Bel já participou? Não, Bel não participou Não. nessa.
mas vai participar das próximas. Então, essas estratégias, eu vejo isso tudo como ferramentas que Deus nos dá, porque Deus observa as dificuldades que a mulher enfrenta. Claro, sim. As dificuldades, a maioria da população não tem o benefício de ter um plano de saúde. E hoje mesmo o plano de saúde, como eu já disse, está restrito. Está restrito. Então, nós contamos com pessoas como você, como outros que já estiveram aqui no Mesa que Pra Cura, orientar quem está em casa. para trazer essa orientação. Isabel, eu acho assim que é um espaço que Deus tem entregue nas nossas mãos, e essa responsabilidade nós não vamos prescindir dela. Nós vamos trazer informação de verdade. Porque a informação liberta, né? E para aquilo que a pessoa realmente tem necessidade. Nós vamos trazer assuntos aqui que não vão superficiais. acrescentar nada. na vida das Não vamos pessoas falar pra da casa. vida de celebridade. Embora a gente não esteja aqui para falar, para desfazer de ninguém. Não, claro. Mas existem informações que são Preciosas. essenciais Exatamente. para a vida, principalmente da vida da mulher. Sim. Não desprezando os homens, não fiquem tristes. Não fiquem tristes. Mas eles não passam, como você falou, as alterações que nós Não. passamos. E essa questão da menopausa, ela não mexe só com o corpo, ela também mexe com o espírito. Né? Sim, Por que eu perguntei para a senhora sobre a oscilação de humor? Porque eu tive uma amiga, né? A minha mãe eu não percebi muito, minha mãe é sempre alegre. Eu não consegui perceber essas nuances, né, na minha mãe. Mas essa minha amiga teve todos esses sintomas que você falou sobre a menopausa muito intensificados. E ela começou a ser muito julgada porque ela teve uma mudança de humor significativa. Ela é fleumática, então ela é mais contida, né? E quando a menopausa veio, de repente, mudou drasticamente. Ela passou a ser um furacão, sabe? Um vulcão prestes a explodir. E começou a ser muito julgada por conta disso. Não é crente? Esse julgamento é horrível. A irmã tá nervosa, irmã, sabe? E aquilo foi mexendo muito com ela, além do hormônio, sabe? Então, veio um julgamento externo e interno também, de que, nossa, eu não tô conseguindo lidar com as pessoas. E como eu sou crente, e tá acontecendo isso comigo. Como se o crente não passasse por essas alterações. Que bom se não passasse, né? Que bom. Que bom seria, Mas todo mundo, até porque, igual minha avó falava antigamente, falava que doença não dá em poste. Estamos debaixo do mesmo sol. Exatamente. E eu acho muito importante a gente falar sobre isso, né? Que mexe com o nosso corpo, com o nosso organismo, mas afeta todas as áreas da nossa vida. Não, e outra coisa que a mulher da menopausa, quando tá chegando na menopausa, que acontece é a mudança no corpo. Você começa a acumular gorduras em locais que você não acumulava antes. Barriga, flancos, nas coxas. Por que isso acontece? E por que isso acontece? Porque há essa proteção, essa barreira no fígado da progesterona, e como se ele fosse escudo. E quando essa progesterona cai, esse escudo ele para de proteger aquele fígado. Então, o fígado começa a fazer um acúmulo de gordura também. E o nosso corpo é inteligente. O nosso corpo, ele não gosta muito de fazer muito esforço para gastar energia. Então, ele vai fazendo o quê? Ele vai acumulando. Ele vai acumulando. Ele vai acumulando. E a menopausa, ela traz isso. Porque o hormônio, ele caiu. Ele parou de ser produzido. Aquele hormônio que ele era produzido em grande escala, que mantinha o nosso metabolismo funcionando muito bem, ele caiu. Além disso, na menopausa, não só na menopausa, mas a menopausa acaba ficando muito mais acentuado a resistência insulínica. Ah, interessante. A resistência insulínica. Pessoas que têm resistência insulínica, não conseguem emagrecer. Por quê? A insulina, além dela ativar, o pâncreas ativar a insulina para tirar essa glicose de dentro da corrente sanguínea e trazer para dentro da célula, porque a gente tem energia através de quê? Através da glicose. Então, além de fazer isso, a insulina ela também é um estoque de gordura. Então, pessoas, mulheres, homens, as pessoas em geral que têm resistência insulínica, ela tem muito mais dificuldade de emagrecer, porque ele faz um estoque de gordura. E na menopausa isso acaba ficando mais evidente, porque fica a resistência insulínica, mas essa progesterona que fazia esse escudo do fígado não faz mais, então uma coisa vai agregando a outra, vai piorando. Por isso que a gente realmente tem que se ver, né, como um todo. Como um todo. Né? E você, mulher, estamos caminhando aqui para o final, mas queremos deixar uma palavra de encorajamento para você, né? A menopausa não é o fim. Não é o fim da estrada. Não é. Existe uma nova mulher que você vai se redescobrir, assim como todas as outras fases da nossa vida. Verdade, né? verdade. Assim como a gente se redescobre na adolescência, assim como a gente se redescobre como mãe, como jovem, como uma mulher madura. E a menopausa é só mais uma fase da sua vida, não é o fim. E vai passar. E vai passar. E você vai continuar bela e bonita, desde que se faça o tratamento da forma correta. Exatamente. É interessante também trabalhar a mentalidade dessa mulher. Essa mulher. Porque senão ela absorve essas coisas antigas que eram ditas para ela
E aí você veste essa Essa carapuça. carapuça e você vai Uhum. ser, agora eu não sou mais a mulher que não tem desejo, que não vou... A minha libido nunca mais voltar ao Volta normal. Exatamente. Eu Você sou essa não mulher pode grossa, acatar isso. E não é. E não Não. é. Por esse caminho. Essa fase passa, Uhum. eu posso dizer que passa, e eu já disse isso aqui em alguns programas do Mesa que Cura, e vou continuar Já deixa essa dizendo. palavra então, pastora, de Então já encorajamento vou dessas aproveitar o mulheres. espaço, né? Porque, doutora Vanessa, o que eu faço? Aquilo que eu sei que é normal na vida de uma mulher, que são essas fases, e que de repente as dificuldades aumentam, e eu não posso resolver, ou de repente eu não consigo resolver de uma forma como eu gostaria, Uhum. ou como eu deveria, e eu não estou fazendo de acordo. De Então, acordo. vamos ser bem transparentes aqui, né? Porque a gente às vezes sabe o que fazer, mas não faz. Não faz. Então, quando eu vejo que eu tenho uma questão e eu que eu não tenho a resposta adequada, eu coloco na mão de Deus, gente. Não é espiritualizar tudo, não. Uhum. Mas Deus é aquele que se preocupa conosco. Verdade. Ele nos dá as condições. Para isso existem as Uhum. curas, né? Porque Deus é o mesmo. É o Ele mesmo. opera sim. milagre. Eu já falei aqui, e eu já ministrei para umas mulheres da minha igreja sobre isso, e eu falei, Senhor, eu não quero. Eu falei assim para o Senhor, porque você tem Uhum. intimidade com Tem Deus, intimidade. teu amigo, Seu pai você fala fala. com intimidade. Verdade. Senhor, eu não quero ter ressecamento. Eu não quero ter falta de libido. Pode até diminuir. Eu ainda dei. Ainda dei. Pode até diminuir, Senhor. Mas ficar sem, eu não quero. Não aceito. E aí, naquele dia, foi muito interessante. eu vou Já copiar contei essa isso oração, aqui. tá, gente? Pode copiar, você pode copiar também. Gente, isso é fato. É fato. Eu não estou contando algo que eu li. Uhum. Eu estou falando de mim. Eu não vou chegar aqui para Sim. mentir. Na minha idade, não tem graça mais, né? Não, já Inventei, foi, eu sou já foi. crente. Não posso mentir. Né? Então, as meninas ficaram assim, pastor, como que a senhora... Ainda falaram assim, Uhum. poxa, a gente nessa idade, a gente não tem vontade, a gente inventa dor de cabeça, que é Gente, comum. precisa olhar a mulher. testosterona, progesterona, que tá Exatamente. tudo baixo. E a senhora, na sua idade, eu falei, pois é, minha filha, tem coisas que nós tomamos uma carga que não é nossa. Eu não quero essa carga para mim. Exato. Ainda que Uhum. seja uma coisa natural na vida da mulher. Mas eu posso fazer a prevenção e eu Uhum. posso também pedir a Deus Com certeza. para tirar de mim. E ele tirou. Eu já contei isso aqui. Tem outros programas, procura aí nos programas. Procura que anteriores. ela já contou. Ela Aqui ela tá, ó. Ó, Tinindo. Tô Exatamente. viva, tô viva. Já falei aqui também, quero ser uma velhinha produtiva, É. quero que a palavra de Deus que está lá em Joel se cumpra na minha vida. Os velhos darão frutos. E eu quero continuar dando fruto. E eu tô aqui, gente. Eu tô aqui no caminho, tá? Ela Olha aqui com juntinho. Anda com saco que era fala. Eu tô aqui na sombra dela, na cola dela. Eu quero pegar o que aconteceu. Nosso Bel vai ser melhor Eu vou ainda. falar com Deus, eu não aceito nada menos do que a pastora Isabel. Isso. Entendeu? É da pastora Isabel pra cima. É, Verdade. Pegar a unção. E Bel vai passando isso, né? De geração para geração. Quer dizer, eu tô aqui embaixo. Joga a capa que eu tô aqui, ó. Quando ela jogar a capa aqui, ó, na hora eu Mas pego. isso, gente, a gente tá rindo aqui, Uhum. mas é verdade, é uma realidade. Verdade. E eu gostaria que você fizesse provas com Deus sobre isso. É. E Deus Faça. muda ou não muda? Sim. Muda, Eu muda, creio. muda. Mas faça a sua parte também, Faça né, a sua doutora? parte. A gente Exatamente. precisa fazer a nossa parte e abrir a nossa mente para os preconceitos, porque Sim. muitas mulheres deixaram de viver a plenitude de Deus, a plenitude que Deus deu, por causa dos preconceitos, por causa dos tabus. É a mesma coisa que a pastora estava falando sobre o ressecamento. Existem mulheres que elas vão precisar usar lubrificante, gente. Sim. Tá E não tudo tem, e tá tudo bem. Uhum. E não Você tem não usa nada. uma medicação Não usa pra uma uma, outra e não tem questão? nada, não tem nenhum problema em relação a isso. A gente precisa ter uma mente aberta, a gente precisa entender que nós temos fase e que todas as fases vão passar e os maridos também precisam compreender isso. Isso. Os maridos precisam ser parceiros, companheiros precisam ser parceiros, porque são Verdade. fases que a gente passa junto. É igual você comeu a carne, agora tem que roer o osso. Uhum. É tudo junto. A gente Verdade. atura muitas fases de vocês, tá? Verdade. É tudo junto. Então, existe esse preconceito que esses tabus, eles precisam ser retirados. Por isso que é bom essas informações, as igrejas, eu louvo a Deus por causa disso, porque a mentalidade se abriu até porque a gente passou a estudar. Isso. Antigamente se estudava menos, a gente tinha essa visão do crente, que o crente não A igreja estudava, fechada, era muito é. fechada. Hoje em dia não, a gente louva a Deus Doutora pelos nossos Vanessa, há pastores. algumas décadas nós tínhamos essa gama de mulheres psicólogas, psicanalistas, Não. médicas, farmacêuticas. Não, tínhamos. não tinha. Então, se Deus está proporcionando essas Uhum. oportunidades, há um propósito. Há um propósito. Exato. E o Exatamente. propósito, ele vai exatamente Uhum. para trazer benefício
para outra pessoa. E para que a gente viva a plenitude. Sim. Foi isso que o Senhor deixou para nós. Verdade. A plenitude. A gente não pode viver pela metade. O nosso Deus é um Deus de completo. O nosso Deus não é um Deus de metade. E é um Deus de completo em tudo. Na saúde, na vida familiar, na vida espiritual, na vida profissional. O nosso Deus é um Deus completo. Então, mulheres, se cuidem. O que é para a gente fazer, nós precisamos fazer. O que é espiritual é o espiritual. O que é natural é natural. E ambos andam juntos. Ambos, eles precisam andar de mãos dadas. Exatamente. Porque quando a gente faz a nossa parte, o Senhor se encarrega de fazer o restante. Exatamente. Chegamos ao final deste programa. Que pena. Vamos Eu pra nunca parte imaginei dois. que fosse Vamos tão pra pronto parte falar dois. sobre menopausa. Vamos para Eu quero parte parte 2, 2. parte Vamos, porque eu acho extremamente necessário. Tá vendo como falar sobre menopausa pode ser algo leve? E gostoso, E de gostoso? risadas? Exatamente. Então, mulheres, pegue todas essas dicas, né? Vou pegar aqui um gancho do que a pastora falou. A palavra vai dizer assim: não estejais ansiosos por coisa alguma, mas antes apresentem ao Senhor todas as vossas petições. Então, não fica pensando assim, não, não vou levar esse problema para Deus porque ele só se preocupa com problemas grandes. Não. Se é um problema, ele está A entendendo. Bíblia diz que interessado. Deus se preocupa com a comida do passarinho. Do passarinho, não vai se preocupar com a gente. Conosco. Não vai se preocupar com a menopausa, que é um período É. tão importante na sua vida? Com certeza. Copia a oração da pastora. Pode copiar, que não é minha. Sim. Foi inspirada pelo Espírito Santo. Exatamente. E vamos viver a plenitude daquilo que o Senhor tem preparado pra gente. Verdade. Então, aproveite as dicas do Mesa que Cura. Faça aí uma visita, né, nos outros programas, Isso, né, pastora? Anote verdade. as dicas. E eu queria também, Bel, que é importante nós enfatizarmos aqui, principalmente as mulheres e os homens também. Uhum, Eu li algo ontem uhum, sobre uma pessoa que fez um relato, um comentário, né, num dos programas, e era um homem. uhum. E eu achei muito interessante. Foi quando nós falamos sobre a questão dos casamentos, de você cuidar, foi com o pastor Silas. E aquele homem dizia que realmente era aquilo que ele já estava em não sei qual casamento, não sei Foi se com a era o pastora terceiro. Sandra, quando a gente falou sobre Sim, pastora o... Sandra, é verdade. E que ele não tinha observado no do casamento anterior. o que ele estava errando, mas depois ele percebeu. Amém. Um homem dizer isso é importante demais. Então é importante que você, mulher, chame outras mulheres para assistir o Mesa que Cura. Uhum. Porque a informação ela tem que ser passada, aquilo que é relevante, aquilo que é Precisa importante, continuar, aquilo que é sim. verdade, porque nós não estamos aqui inventando, nós estamos falando de uma realidade. Então chame outras mulheres, porque certamente Deus vai curar muitas mulheres. Com doutora certeza. Vanessa. E é essa Mesmo minha- sendo esse é, início. E é essa a minha oração, porque quando eu também comecei na área da saúde, eu falei para o Senhor que eu queria ser usada. Não só profissionalmente, mas eu queria ser instrumento de Deus para outras mulheres. Do mesmo jeito que o Senhor tem feito na minha vida, não só na minha área profissional, como na área espiritual, familiar, mas eu queria ser canal de cura. E essa tem sido a minha oração. Sim. Amém. Que a minha casa, a minha família, o meu esposo, o meu filho, sejam instrumento de curas para outras pessoas. Verdade. E o ministério também é isso, porque às vezes a gente acha que o ministério é só você estar com o microfone, só você estar na igreja, mas a nossa profissão também é um ministério que o Senhor nos deu, porque a partir do momento que Ele nos deu inteligência, Ele nos capacitou, isso também é um ministério, é o cuidado, porque o ensinar também é cuidado. Isso. Exatamente. Verdade. Lembrando que o programa anterior, da semana passada, nós falamos sobre a saúde do homem, né? Com o Isso. neuropata Leão. Então vai lá, o programa anterior passa para o seu esposo, ele assiste, Isso. e o programa de hoje passa para as suas amigas. Foi Verdade. muito bom ter você Foi aqui bom. conosco. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, alguma pergunta para a doutora Vanessa, que a gente passa para ela. Vamos deixar também os contatos dela aqui embaixo. E procure ela. Você faz consulta online? Faço consulta online também. Uhum. Então procure ela, entendeu? Tire todas as suas dúvidas e nós temos certeza que você vai viver a plenitude do que o Senhor tem para sua vida. Até o próximo programa. Até o próximo.